Era tudo o que o torcedor rubro-negro Felipe Luiz do Flamengo queria que não acontecesse agora nessa reta final de temporada, com a final da Copa do Brasil pela frente contra o Atlético Mineiro. Era tudo o que nós não queríamos que acontecesse. Infelizmente aconteceu. Mais um jogador vai para o departamento médico. Nicolás de la Cruz pode até mesmo ficar de fora da temporada, Henrique. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Lesão confirmada no nosso meio-campista uruguaio Nico de la Cruz. Vou trazer todos os detalhes para vocês sobre essa situação. Presidente Rodolfo Landim rebate Sérgio Coelho, presidente do Atlético Mineiro. E eu vou falar para vocês, concordo com o Landim. Toda vez é isso. Toda vez eles fazem a mesma coisa. Eu vou explicar para vocês sobre essa situação. Falar também sobre as palavras de Wesley, né? Em relação à atitude do Gerson após a expulsão de Bruno Henrique no jogo contra o Corinthians no último domingo na Neoquímica Arena. O Wesley, mano, abriu o coração, rasgou, né, elogios ao nosso Coringa Gerson, melhor jogador disparado hoje do Flamengo, sem comentários, sem sombra de dúvidas. E Vini, hein? Vini leva essa bola ou não leva? Vini leva essa bola de ouro ou não leva? Hoje teve hat-trick de Vini Júnior. Rapaz, colocou o Borussia na roda. Vinícius Júnior, mano, que sem contar com um golaço do Vini Júnior, hein? Quer ficar por dentro de tudo? Então cola comigo. Aproveita, se você ainda não é inscrito em nosso canal, convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí? Já começo falando aqui sobre Vinícius Júnior. Hoje, o Real Madrid, ele basicamente de virada, o Real Madrid estava perdendo por 2-1. E de virada com Vini Júnior de virada, faz o segundo, faz o terceiro, empata o jogo, vira o jogo e faz o terceiro gol dele no jogo também com um golaço. Pegou de uma área, lá da área, foi até a outra, de um gol ao outro e marcou um lindo golaço com hat-trick. 3 gols de Vinícius Júnior e no finalzinho ali teve ali o gol do Lucas Vázquez, né? O primeiro gol foi de Antônio Rudes. Vinícius Júnior 3 vezes virando o jogo e Lucas Vázquez ali completando a goleada 5-2 do Real para cima do Borussia. Segunda-feira, dia 28, tem, né, a cerimônia lá em Paris para definir quem vai ficar com a bola de ouro. Eu venho falando isso aqui, o Vini Júnior vai levar essa bola, não tem para ninguém. Não tem pra ninguém. Vini Júnior disparado, o melhor. E que orgulho ter Vini Júnior representando o nosso Brasil, né? Vini Júnior, não é só porque é cria do Mengão não, mas sim representando o nosso país nessa lista de o melhor do mundo. E tem tudo pra levar essa bola de ouro. Vinícius Júnior sensacional. Bom, mudar de assunto aqui agora, vamos falar sobre esse problemaço. Pra mim é um problemaço. O cara não vem bem, joga um jogo, joga 2, né? Ali oscila, se machuca, fica de fora mais 2, 3. Mas quando está em campo, ele tenta ajudar de alguma forma e ajuda. O Nico de la Cruz, mesmo embaixo, ele ajuda e é um jogador importante na equipe do técnico Felipe Luiz. Isso sem sombra de dúvidas. E o Nico de la Cruz hoje realizou exames na representação do elenco. Antes, né, da representação do elenco, hoje ganharam folga ontem. Hoje se representou para dar início à preparação para o jogo contra o Juventude no próximo sábado às 4h30 da tarde. Mudou também o horário do jogo do Juventude, como já trouxe aqui para vocês. Era 7 da noite, mudou para 4h30 da tarde. Fica ligadinho aí nesse jogo aí para não perder o horário do jogo. Mas o Nico de la Cruz, antes do treino de hoje, o Nico de la Cruz já estava realizando exames e foi constatada a lesão. E não é uma lesão leve, tá? É uma lesão de grau 2. Não é uma lesão leve. Henrique, lesão de grau 2. O Nico de la Cruz fica de fora há quanto tempo? A lesão de Nico de la Cruz é uma lesão no músculo posterior da coxa direita de grau 2. O que levaria em torno
de 2 no mínimo, tá? Mas quando é uma lesão leve, mas como é uma lesão não considerada leve, é uma lesão grave, né? Não é uma lesão ali, não é gravíssima, mas é uma lesão já numa média ali que pode deixar Nico de la Cruz até mesmo fora de um mês, fora dos gramados. O que eu quero falar aqui para vocês, o Nico de la Cruz basicamente está fora da temporada, está fora da decisão da final da Copa do Brasil, porque a final da Copa do Brasil, o primeiro jogo acontece no dia 13 agora, dia 3 e 10. Então basicamente Nico de la Cruz está fora. Após a classificação para a final da Copa do Brasil, o Flamengo se reapresentou na tarde dessa segunda-feira no Ninho do Urubu. Pouco antes, de la Cruz realizou exame que constatou uma lesão no músculo posterior da coxa direita. A lesão não é considerada simples e o uruguaio precisará pelo menos de um mês de recuperação. Dessa forma, de la Cruz desfalca o Flamengo nos 2 jogos das finais da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, marcadas para os dias 3 e 10 de novembro. Tá aí. Sem contar com os jogos do Brasileirão. Já temos aí o Luiz Araújo, que também está de fora dessa final, né? Não sei se voltar agora, não tem como voltar antes. Não tem como. Luiz Araújo, Cebolinha, Pedro e Matias Vinha, agora Nico de la Cruz. Primeiro jogo já temos Eric Pulgar e Bruno Henrique por suspensão. Carlinhos não pode jogar a Copa do Brasil, né? Ah, o Carlinhos tem muitos aí que falam que o Carlinhos é reforço. Não, não considero assim, tá? É um jogador que está ali, foi contratado, pode ser sim uma peça, né, a mais no elenco, mas também está fora desse jogo. Então estamos aí, situação do Nico de la Cruz, infelizmente, ficando um mês fora, basicamente está fora da temporada. Está fora da temporada, basicamente está fora da temporada. Essa é a realidade. Essa é a realidade, infelizmente, tá? O Wesley comenta a atitude de Gerson após a expulsão de Bruno Henrique em Corinthians e Flamengo no último domingo na Neoquímica Arena. Hoje em entrevista à Flá TV, o lateral direito Wesley, né, que vem aí crescendo muito, tá? E eu admiro muito essa atitude do Wesley, de poder contratar fisioterapeuta, analista de desempenho particulares, para poder melhorar cada vez mais a sua performance, né, ali. Se o cara vê o cara quando é realmente focado no profissionalismo, é um cara desse aqui. E ele falou o seguinte do Gerson, olha só: é nessa hora que o líder cresce. O Gerson falou para todo mundo: vambora, vamos correr por você, nosso time não para. Isso motivou todo mundo, disse aí o Wesley em entrevista à Flá TV. Mano, o Gerson, a gente viu a garra ali. Eu vi no momento que ele foi lá, conversou com o Bruno Henrique, bateu assim nas costas do Bruno Henrique: vai lá, a gente vai correr por você. A gente foi, corremos aí e estamos aí classificados. Bruno Henrique chorou no vestiário, tudo muito mais. O elenco foi todo ali abraçar o Bruno Henrique, muito bacana. Mas o Wesley também é um cara que está se tornando diferencial nesse time do Flamengo, não só pelo desempenho, sim pela maturidade do Wesley, né? E agora ele aí realmente enaltecendo o líder que é o Gerson dentro de campo, sem sombra de dúvidas. Bom, vamos mudar de assunto aqui agora. Vamos falar sobre essa rebatida do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, que hoje em entrevista à Band, o Landim, presidente do Flamengo, ele rebateu o Sérgio Coelho, presidente do Atlético Mineiro, né? Porque toda vez que tem jogo contra o Flamengo, eles começam com essa narrativa que sempre são prejudicados, tudo e muito mais. Foram prejudicados aqui, foram prejudicados ali, só para criar uma pressão em cima, né, do ambiente. E daí a gente já sabe o que eles querem, né? Eles querem, né? A gente já sabe. A situação do sistema de impedimento, né, semiautomático foi descartado pela CBF, porque não há tempo hábil, como já expliquei para vocês no último vídeo, não há tempo hábil, né, para poder fazer toda a demanda, a importação dos equipamentos, instalação, calibragem, tudo nos 2 estádios. Então foi descartado. Até o Flamengo estava de apoio, apoiou a sugestão do Atlético Mineiro, mas a CBF descartou. E o presidente do Flamengo, ele falou o seguinte, olha só: porque nos últimos dias, depois, né, desse início de semana, de ontem para hoje, o presidente do Atlético vem criando cada tipo de narrativa que sempre acontece quando tem jogos de decisões
com o Atlético Mineiro, principalmente contra o Flamengo. E o presidente Rodolfo Landim falou o seguinte: estamos acostumados com o Atlético Mineiro fazendo isso. É comum, uma estratégia que eles sempre usam antes de um jogo contra o Flamengo. Reclamam, se colocam na posição de vítimas de que sempre foram prejudicados. E é isso mesmo, gente. É isso mesmo. Cara, os caras acaba o mundo. Acaba o mundo quando vai enfrentar o Flamengo. Acaba o mundo. Já estão criando aí tanto paisagem de galo, de frango, de artificiais, desenho, não sei o que, para intimidar o Flamengo. O Flamengo é acostumado a jogar no Maracanã lotado. O Gerson falou isso aí, né? No vestiário antes do jogo, incentivando aí os jogadores antes do jogo contra o Corinthians. Foi a maior vuzuzu, torcida quebrando o ônibus, e o Flamengo dentro de campo, ó. Toma, 0-0, mas estava na casa deles com um jogador a mais o jogo todo, essa é verdade, jogo todo um jogador a mais, os Flamengo lá, toma, dentro da sua casa, na torcida, mas o Flamengo, quem se classificou, e ainda prejudicado o Flamengo, essa é a verdade, Ou se falar no Corinthians, mano, olha só, hein, o Flamengo tem que ficar ligado nessa situação da venda de Hugo Souza. Pagou a multa, já pagou, beleza, tranquilo. Mas se quiser comprar o Hugo Souza, mano, o Flamengo precisa ficar muito esperto, não fazer negócio e tomar calote do Corinthians. Renato Augusto e Gil acionaram o Corinthians na justiça e cobrando aí quase 17 milhões do clube, ambos os jogadores. A cobrança do meia Renato Augusto é de 5.480.000 reais, enquanto a do zagueiro Gil cobra 11.370.000 reais. Nas duas ações, os jogadores do Corinthians cobram principalmente direitos de imagem e bônus atrasados. Complicado, né, gente? Eu vejo alguns torcedores lá nas minhas outras redes sociais, que sempre que eu vou falar do Corinthians, eu vejo eles ali, né, me criticando muito. Cara, você fica falando do Corinthians, a gente temos um jogador, o Flamengo tem um jogador que enquanto não for definitivo do Corinthians, não é do Corinthians, é do Flamengo, está emprestado lá. Então, enquanto o Hugo Souza estiver lá emprestado, eu vou ter que estar falando sim, porque o Flamengo precisa abrir o olho. Aqui é só apenas um mínimo do que o Corinthians tem aí, cheio de ações envolvendo. O corintiano, torcedor, verdadeiro torcedor, tem culpa disso aí? Não tem culpa. A mal administração do clube. É isso. O Augusto Melo viu o rombo que estava no Corinthians, assumiu agora em janeiro, mas fez o quê? A contratar salário de 4 milhões, 5 milhões, a gente paga. Vai pagar com o quê, Augusto Melo? Organiza o time, Augusto Melo. Reduz a despesa, Augusto Melo. Tem jogadores bons aí, recebendo salário de 50 mil, 60, 70 mil na Série B, Série C, querendo oportunidade, jogando muita bola. Tem muitos aí que a gente contrata, e o Flamengo é exemplo disso aí. Paga milhões e não joga nada. E o rombo só aumenta, né? Então, o Flamengo precisa ficar de olho sim. Desculpa vocês, corintianos, nada contra vocês, nada, mas é verdade, essa é a verdade. Essa é a realidade, beleza? Bom, o de agora foi isso. Infelizmente, perdemos o Nico aí, basicamente para o resto da temporada. Mas vamos focar com tudo, tá sempre ligadaço com essas e outras informações do nosso Mengão queridão, para deixar você sempre muito bem informado de tudo o que acontece no nosso rubro-negro mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.